Meus queridos filhos e filhas em Cristo, presentes aqui na igreja, os que nos acompanham pelas redes sociais, 8º domingo do tempo comum, e hoje a igreja nos coloca este trecho do Evangelho de Lucas, o capítulo 6, que é a conclusão do chamado Sermão da Planície. Jesus está ensinando os seus discípulos como eles devem se tornar na sua humanidade para assim serem capazes de se tornarem pastores da igreja que ele haverá de instituir na quinta-feira santa do mistério da paixão. Por isso o evangelho de hoje começa da seguinte maneira: pode um cego guiar outro cego? Nós poderíamos dizer, até pode, mas hora ou outra, ambos cairão no buraco. Então, Jesus está dizendo aos discípulos: vocês serão pastores de almas, né? Vocês precisam enxergar o mundo com o meu olhar. Vocês precisam enxergar os acontecimentos da vida com o meu modo de enxergar, para que vocês não sejam cegos e conduzam as pessoas de maneira errada, fora da retidão, fora da verdade e da prudência. Um cego não pode guiar outro cego. Uma hora não vai dar certo. É isso que Jesus está a ensinar os seus discípulos. É claro que aqui essa fala toda de Jesus é para aqueles que vão segui-lo mais de perto. Mas isso, de maneira geral, serve para todos nós, porque todos nós temos uma missão recebida por Deus. Por exemplo, um pai e uma mãe, se são cegos do olhar da sabedoria, que é o olhar de Deus, como vão conduzir sua prole, num caminho assertivo de salvação, de virtudes e um caminho de bem? Tá? Tirar as escamas dos olhos é olhar o mundo, olhar as coisas com os olhos de Deus. Por isso que Jesus, no versículo seguinte, ele vai dizer: o discípulo não é maior do que o mestre. Um discípulo bem formado, ele deverá ser como o mestre. Aqui está o desafio apresentado por Jesus a seus discípulos e também a todos nós, a igreja. Nós hoje somos convidados a olharmos a humanidade do Filho de Deus e percebermos se nós temos na nossa carne as mesmas virtudes e atributos que tem na humanidade do Filho de Deus. O critério é elevado, minha gente. É fácil ser um ser humano como foi e como é o ser humano Jesus Cristo, que é Deus? Não é tão simples, não. Mas Jesus disse: diz aos discípulos e também a nós, se você se diz um discípulo bem formado, você precisa estar lá. Estar na mesma condição, na mesma situação que o Mestre. E o nosso Mestre Supremo é Jesus de Nazaré. Olha o desafio. Então, hoje nós somos convidados a nos avaliar. Porque facilmente nós avaliamos as pessoas. É muito fácil olhar para aquilo que está à nossa frente e nós tirarmos os nossos diagnósticos. Agora o desafio é fazer isso. Aí entra o desafio da vida. Tem gente que não consegue. E por isso que Jesus em seguida vai dizer aos discípulos: por que tu vês o cisco no olho do teu irmão, mas não consegue perceber a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer ao teu irmão: deixa-me tirar o cisco que há no teu olho, quando tu não vês a trave que há no teu próprio olho? Olha só, Jesus está sendo um pouco duro, com os discípulos. A questão do julgamento. Nós só teremos dignidade para apontar alguém quando nós estivermos na mesma condição da humanidade do Filho de Deus. Se formos falar numa linguagem mística, teológica, quando nós estivermos lá na 7ª morada de Santa Teresa de Ávila,
aí nós teremos condição de começar a pensar em olhar para alguém. Enquanto isso, nós precisamos gastar tempo conosco. Né? Por quê? Porque pode acontecer de chegarmos no dia do juízo final, de tanto olharmos o outro, nós chegarmos no dia do juízo despreparados, porque nós não olhamos para nós mesmos. É o que acontece. Né? E a gente percebe muita gente que julga, que condena, que impõe fardos às vezes no outro. Nós não temos condições nenhuma. Por quê? Quantos pecados nós trazemos? Né? Quantas falhas, quantas coisas em nós ainda precisam se tornar mais maduras? Né? Às vezes nós vemos pessoas de longos anos de igreja, com um temperamento, um jeito de ser pior do que quem não vem na igreja. Tem muito ainda nós evoluirmos para ficar olhando os outros. Né? Aliás, minha gente, tem gente que vem confessar, né, e vem, senta na frente do padre e começa a contar o pecado da sogra, do marido, da cunhada que está em casa. Quando a pessoa insiste, eu digo à pessoa, se você não disser os seus pecados, eu não posso lhe dar absolvição. Quando chegar o momento do seu marido, seu, sei lá quem, né, que tiver de vir confessar, aí ele receberá absolvição, ou ela, enfim. Mas agora é você. Como é difícil olhar os pecados. Também tem gente que vem confessar, às vezes, senta na frente do padre e fala, ai padre, eu sou uma pessoa tão boa, eu tenho rezado, então vamos sair tomar um vinho, uma cerveja. Por que veio confessar? Como é difícil olhar a nossa fragilidade na nossa carne. E é isso que a palavra de hoje está nos chamando. Né? Pare de olhar o outro que em você não está perfeito ainda. Por isso que a nossa igreja é cheia de beleza. Quando ela nos apresenta os santos, não são homens extraordinários, né, que nós devemos adorá-los na humanidade deles. Não! O que são os santos para a igreja? Foram pessoas como nós, que tiveram os mesmos desafios de viver a santidade, e que a igreja enxerga nessas pessoas, que essas pessoas, elas fixaram tanto os seus olhares no modelo de humanidade perfeita, que é Jesus e a Virgem Maria, que elas conseguiram chegar lá. Né? O tempo que nós gastamos olhando do lado para outro é um tempo a menos no processo de santificação. A palavra de hoje é muito categórica para nós. Meus queridos, cada um tem um tempo para se converter. Né? Às vezes a gente quer que o outro seja o que nós queremos. Nós queremos que o outro seja segundo a nossa vontade. Desculpa dizer, mas nunca vai ser. Por que às vezes nós nos vemos nas nossas relações interpessoais? Pega, por exemplo, a turma lá de casa, né? Por que às vezes repetem conflitos? E às vezes os mesmos? Porque é um querendo que o outro seja o que ele quer. Vai ficar em conflito o resto da vida e não vai ser. Quando nós olharmos para nós e começarmos a perceber, acho que isso em mim eu preciso mudar, aí as nossas relações vão começar a se elevar e a se edificar. Enquanto ficar olhando um apontando o outro, vai ficar a mesma coisa. Né? Jesus está dizendo, numa linguagem antropológica, como se Jesus dissesse assim, cada um melhora um pouco e cuida da sua própria vida, e aí o todo será melhor. Com certeza. Né? Às vezes, na situação política do nosso país, nós facilmente culpamos as nossas lideranças, mas tudo começa em nós também. Se nós olharmos de verdade aquilo que apontamos nos grandes, nós vemos em que menor escala nós fazemos o mesmo. Né? Pega, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu tenho asco de político corrupto. Tudo bem. Você entrega o dízimo com fidelidade? Ah, não. Então você é corrupto, tanto quanto os grandes. Consegue perceber que nós olhamos muito o outro e
não passamos a olhar nós em menor escala, mas carece de virtude do mesmo jeito, né? Mesmo jeito. Então, como saber que nível de humanidade que eu me encontro perto da humanidade de Jesus? Aí vem os critérios que a liturgia nos apresenta. A primeira leitura de hoje diz assim: da mesma forma que um forno prova os vasos do oleiro, assim o ser humano ele é provado, avaliado naquilo que ele conversa. Ou seja, o modo que eu trato o próximo, o jeito que eu falo, as palavras que eu uso, revelam em que grau de humanidade eu estou. É para cada um de nós avaliar, né? Olha, tem alguns eixos que a gente pode avaliar. Primeiro, a questão da fé e da esperança. Todo mundo aqui já deve ter se deparado com pessoas negativas, pessimistas. Ora, isso mostra a falta de fé na alma. Todo mundo deve ter se deparado com pessoas maliciosas. Tudo vê maldade, tudo vê um segundo lado, uma coisa, às vezes coisas que nem existem. Isso mostra a concupiscência da carne que está gritando dentro. Todo mundo já deve ter se deparado com pessoas agressivas, impetuosas, pessoas descontinentes, pessoas que não têm sobriedade, mansidão. Isso mostra uma desordem que está na alma. É isso que Jesus está falando. Primeiro precisa trabalhar dentro. E a palavra é o termômetro. Se nós olharmos um texto que não foi proclamado hoje, né, depois quem gosta de ler a Bíblia, né, que lê a Bíblia todos os dias, lê em casa, Gálatas capítulo 5. Aqui em São Paulo ele apresenta as chamadas obras da carne em comparação aos frutos do Espírito. Ele vai apresentar, as obras da carne são essas, olha só: a fornicação, a libertinagem, a devassidão, a idolatria, a feitiçaria, as inimizades, as brigas, os ciúmes, a ira, as intrigas, as discórdias, as facções, inveja, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes, né? E depois ele vai apresentar os frutos do Espírito. Os frutos do Espírito são caridade, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, lealdade, mansidão, continência. Se nós olharmos e avaliarmos bem esse texto, nós vamos perceber elementos em nós, tanto da carne quanto do Espírito. É ou não é? Então, se ainda tem elementos da carne que gritam em nós não temos tempo a perder julgando outros. Precisamos prestar atenção em nós primeiro. Jesus disse em seguida: não existe árvore boa que dê frutos ruins, e nem árvore ruim que dê frutos bons. A árvore, ela é reconhecida pelos frutos. Então, se a gente quer avaliar a gente mesmo, sabe uma coisa fácil? Sobretudo quem é casado, uma dica do padre hoje. Pergunta para o seu bem-amado ou para a sua bem-amada: como você tem sido essa árvore? Como eu estou, meu bem-amado, minha bem-amada? Tem algo em mim que eu posso melhorar? Aí ouvir do outro, vai ser complicado. Mas ouve e fecha a boca e guarda no coração e procura pensar, refletir de maneira honesta, sincera, humilde. Porque para nós mesmos, nós sempre somos bons, ótimos. Mas agora para o outro, a coisa começa a complicar, né? Jesus disse: não se colhem figos de espinheiros, e nem uvas de plantas espinhosas. Ou seja, nós temos os espinheiros, temos a figueira e a videira. A figueira e a videira têm símbolos muito categóricos na teologia. O figo representa a docilidade, a ternura, né? Representa a mansidão, né? A afabilidade. Nós temos sido assim com as nossas relações.
A uva representa a fé, o entusiasmo, a alegria, a confiança, a esperança. Deus espera de nós hoje, se nós não temos sido, que ao sair dessa igreja, nós sejamos figos e uvas, segundo o seu coração. Para que não aconteça como num outro texto do Evangelho, Jesus amaldiçoe a figueira porque ela não tem dado fruto bom. O homem bom tira coisas boas do coração. O homem mau tira coisas más do seu mau tesouro. A boca fala do que o coração está cheio. Reflitamos a palavra de hoje. E eu termino a homilia hoje, meus queridos, também lembrando de um texto que não foi proclamado hoje, que está no capítulo 15 do Evangelho de São João, o versículo 4. É a famosa parábola da videira verdadeira. Olha o que diz Jesus: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Assim como o ramo não pode dar fruto bom em si mesmo, se vós não permanecerdes em mim, também não podereis dar fruto bom. Para nós melhorarmos, cola em Jesus, vida de oração, vida sacramental. Hoje, ao comungarmos, peçamos a videira perfeita, verdadeira, que é Jesus, que nos ajude a sermos melhores, seres humanos mais maduros, figos e uvas, doces, segundo o coração de Deus. Que Ele nos ajude. Força e coragem. Assim seja. Amém. Um instante de silêncio, pensemos um pouquinho na nossa vida a partir dessa palavra.